Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Uma aula muito rápida, muito prática, porque muitos clientes, muitos alunos, muitas pessoas vêm me perguntar: Edson, eu tenho muitas dúvidas do que é hipnose, como que ela funciona, o que acontece, e também as pessoas entendem muitas vezes erroneamente o que é hipnose. Então, para isso eu vim fazer essa aula rápida e bem prática, bem objetiva, para tirar as dúvidas de vocês que querem entender hipnose e principalmente eliminar os erros de interpretação e o que vocês acreditam que possa não ser hipnose, tá ok? Então vamos lá, eu sou o Master Coach Edson Pardo, sou Master Trainer da certificação de hipnose terapêutica e vou deixar os dados aí na descrição do vídeo para quem quiser conhecer um pouco mais. É uma certificação linda para que você possa trabalhar com hipnose. Então vamos lá. O que é hipnose? Muito simples, gente. É um estado natural da mente humana. E também um estado super concentrado, né? Altamente concentrado e alterado da consciência. O que significa isso? Por que é um estado natural da mente humana? Porque nós entramos naturalmente em estado hipnótico várias vezes ao dia. Nós mesmos nos colocamos em estado hipnótico. Mas Edson, quando acontece isso? Por exemplo, sabe quando você começa a assistir um filme e você está ali super concentrado, meio que quase cochilando e que você não lembra que está assistindo o filme nem dormindo? Então, esse é um estado hipnótico. Ou quando você está dirigindo muito absorto nos seus pensamentos, que você nem percebe o trânsito, você sai da sua casa e chega em outro lugar, no seu trabalho ou onde seja, e você chegou lá e se perguntar o que aconteceu durante a viagem, você não lembra. Isso é um estado hipnótico também, né? Todo estado super focado, super concentrado, em que você perde, vamos dizer, a noção de tempo e espaço do dia a dia, é um estado hipnótico. Somente dessa forma? Claro que não, né? Existem outras formas, mas vou dar exemplos práticos do dia a dia para você ver que esse é um estado natural da mente humana. Por exemplo, se você está numa sala de aula, assistindo uma aula super concentrado, né? E alguém tosse. O que acontece com muitas pessoas na sala? Tossem também. Essas pessoas não tinham, né, nenhum desejo de tossir, nenhuma alergia, alguma coisa que fizesse elas tossir. Mas por estarem nesse estado alterado de consciência, nesse estado natural da mente que é o estado hipnótico, elas seguem por indução hipnótica. A pessoa que tossiu induz os outros a tossirem também. Por quê? Você está com o seu inconsciente aberto e entrou a mensagem e você vai repetir o ato. Outra coisa que acontece também é quando alguém boceja também, né? Muitos outros alunos, né, ou pessoas naquele local acabam bocejando também. Até você, muitas vezes você fala, pô, mas não é possível, eu abri a boca e eu não estou com sono. Então isso é uma indução por estado natural de hipnose, né? Outro caso também é quando você está andando na rua totalmente distraído e uma pessoa vem exatamente na sua direção e se vocês não saírem da frente um do outro, vocês vão, né, dar um encontrão. Aí um anda para o lado esquerdo, o outro vai. O outro anda para o lado direito e vai. E assim 3, 4 vezes. Por quê? Porque como vocês estão no estado concentrado e não estão prestando atenção ao tempo e espaço em volta, ao um andar para o lado esquerdo ou para o lado direito, o outro segue por indução hipnótica, aceita automaticamente um código, mesmo que seja um código que o outro não está fazendo conscientemente, tá? Então esses são exemplos práticos. E na hipnose terapêutica em consultório, que nem vocês estão vendo essa bonita imagem aí, você coloca a pessoa deitadinha ou sentadinha numa poltrona, num sofazinho, e você faz ela entrar nesse estado natural, que é um estado muito gostoso, concentrado, relaxado, né, que faz muito bem para o nosso organismo. Então, ele altera o nosso nível de consciência normal do dia a dia, porque o nosso nível de consciência normal, ele é um nível de consciência que a gente chama acelerado, ou de beta, né, o cérebro funciona rapidamente. Então, para quê? Para que você possa executar as tarefas do dia a dia, dirigir, estudar, andar, pular, fazer ginástica, né? Mas você acabou de falar que no dia a dia a gente entra em estado hipnótico. Sim, mas esses estados são estados que são curtos e fazem parte do dia a dia. Por isso que é um estado natural. Não é um estado que você tem que toda hora fazer ele entrar, entendeu? Você entra e sai dele automaticamente.
É lógico que se você estiver distraído, muitas vezes, o que acontece? Você acaba esquecendo algo, você bate o carro, né? Ou seja, pode acontecer certas coisas, não é o ideal. Mas no estado normal de consciência, né? O estado beta, o estado de vigília, você está super acelerado. Quando você entra nesse estado hipnótico, o tempo e espaço ele modifica, são outras leis, outras regras, e aí você fica super focado. Ele é excelente para você estudar, para você resolver problemas, para você aprender mais rápido, para que você solucione causas que você não consegue atingir conscientemente no estado, né, de vigília. Então ele tem muitas utilidades, o estado hipnótico, e no consultório com um profissional melhor ainda, porque nós podemos atingir, né, através desse estado alterado de consciência, as causas dos problemas, dos sabotadores, né, das crenças limitantes que às vezes atrapalham muito a vida das pessoas, e até doenças psicossomáticas, ou seja, doenças criadas na mente e que somatizam, né, que vão para o corpo, né, e causam problemas terríveis. Então a gente, né, tem uma série de as doenças autoimunes, né, como vitiligo, né, esclerose lateral amiotrófica ou esclerose múltipla, mesmo que são doenças consideradas psicossomáticas, né, também elas são criadas na mente por algum motivo. E eu sempre falo, embora mas a esclerose múltipla não tem cura, né, pela medicina tradicional ocidental, né, mas a pessoa que criou qualquer doença, seja ela desde a esclerose, um câncer, uma hepatite, uma diabetes, o que for, né, uma depressão, se a origem é mental, e a maioria das origens são mentais, psíquicas, né, você também pode curar essa doença quando você alterar essa programação mental. É bem simples assim, tá? Não é tão simples, lógico, durante quando os clientes, os pacientes vêm nos procurar, porque muitas vezes a gente vai explicar como funciona agora no próximo slide, né? Para que você, como acontece a hipnose, né? Principalmente a nível de consultório e no nível do dia a dia, para que você entenda como que pode mudar e como não pode. Então vamos lá, como que funciona a hipnose? Eu adoro essa imagem, é uma imagem bem bidimensional, mas ela é bem bonitinha, né? É como se tivesse essas lampadazinhas fossem, né, programações entrando na mente da pessoa. Então vamos lá, para entrar em hipnose, a pessoa, lembra que a gente falou, um estado concentrado, então ela precisa conseguir se concentrar, né? Se você consegue se concentrar, você está apto a entrar na hipnose, que nem eu citei vários exemplos do dia a dia. Você está lá concentrado em algo, você entra em estado de hipnose. Segundo, no caso da hipnose, né, de consultório, você precisa seguir um comando, ou seja, ser obediente, né, no sentido de, tipo assim, o hipnoterapeuta fala assim, fecha os olhos, você fecha, relaxa o corpo, relaxa o braço, ou seja, seguir um comando, né? E terceiro, você relaxar, porque você relaxando, você sai daquele estado super acelerado, e isso favorece, possibilita que você acesse o estado hipnótico. E também o mais importante depois desses três, né, de concentrar, seguir os comandos e relaxar, nós precisamos, e desculpe ter um ultrapassar com 3 S aí gigantes, né, era 2 S só, ultrapassar o fator crítico. O fator crítico é aquele que bloqueia a nossa entrada no estado hipnótico, no inconsciente da pessoa, que é a mente lógica, essa nossa mente acelerada, né, que a gente pensa, isso é certo, isso é errado, isso faz, isso não faz, ela que bloqueia, ela que é o fator crítico que impede entrar a gente de hipnose. Então, quando nós hipnotizamos um paciente, um cliente, nós ultrapassamos a mente lógica, e aí nós conseguimos entrar o que? Na mente inconsciente, onde tem essas lâmpadazinhas, que são o que? As programações mentais, e lá dentro do seu mente inconsciente a gente pode reprogramar a sua mente, tá? Então isso é muito importante para que você consiga entrar em hipnose. Mas Edson, como assim programações mentais, mente inconsciente? Então eu vou mostrar aqui, essa é uma imagem também que eu gosto bastante, mostrando que a nossa mente, ela tem, né, a mente consciente, de nível de conhecimento consciente, que é a ponta do iceberg, que é 10% só, como você está vendo,
E nós temos a mente inconsciente, que é a maior parte dominante. Ela está embaixo da água, mas como é inconsciente, você nem faz ideia que ela existe. E é 90% do nosso estado mental. E isso causa o quê? Ações e comportamentos que às vezes você não controla, porque ela é inconsciente, você não sabe. E como que funciona isso? Então, a mente consciente, ó, lá em cima dos 10%, é a mente, ó, lógica, é o intelecto, a razão, a mente racional. E aqui embaixo, na mente inconsciente, nós encontramos ali, abaixo dos 90, ó, traumas, travas emocionais, crenças sabotadoras, paradigmas limitantes, conflitos, fobias, os medos, né? Por quê? Né? As programações mentais podem ser conscientes e inconscientes. Mas dentro do inconsciente está todo o conhecimento, né? O poder maior que você vê às vezes, muitos casos você vê na televisão, de repente a mãe não sabe nadar, o filho cai lá num lago, está se afogando, ela se atira, vai lá, pega o filho e tira o filho de lá. Né? E depois pergunta para ela por que ela fez aquilo. Ela falou, não, eu só tinha que salvar meu filho, eu não sei nadar, eu não sei como eu consegui. Né? Então é esse poder maior. E também, para quem acredita ou não, aqui a gente não vai discutir isso, onde consiste estar guardada as informações de vidas passadas também. Se você não acredita, tudo bem, sem problema nenhum. Para nós da hipnose, a pessoa acreditando ou não tem problema. A crença é de cada um e uma crença é uma programação mental, sendo ela verdadeira ou não. Tá? Então, quando a gente entra, né, ou seja, a gente passa aqui, sai dessa parte consciente, né? A gente relaxa, você entra em concentração e sai comando, a gente consegue entrar aqui. E aí a gente pode mudar, se você permitir, porque quem permite entrar em hipnose é a pessoa. Isso as pessoas falam assim, Edson, mas eu vou ficar à mercê do hipnotista, e se ele tiver más intenções, ele quiser fazer coisas. Não, gente. É como a gente está conversando aqui, você só vai estar de olho fechado e relaxado, mas você vai ouvir tudo, você vai estar consciente o tempo inteiro. Mas você não falou que vai entrar no inconsciente? Então, nós vamos entrar no inconsciente, não estamos falando que você vai ficar inconsciente. Isso é uma diferença gigantesca. Você entrar no inconsciente é uma coisa, você estar inconsciente é outra. E durante o processo de hipnose você vai estar consciente, e é muito necessário você estar consciente. Por quê? Porque quando a gente precisar, né, conduzir você até as crenças sabotadoras, a trava emocional, os traumas, o que for, você tem que estar consciente, porque lembra que a gente falou? Você tem que ser capaz de seguir um comando. A gente vai falar para você, ó, vá, por exemplo, é mais ou menos assim, não é assim, tá? É lógico que tem toda uma metodologia, mas ó, vai aonde causou o teu problema, sei lá, o teu câncer, sei lá, a tua úlcera ou a tua depressão. E a pessoa, ela volta, porque está tudo gravado aqui dentro da mente inconsciente, o fator que disparou, que causou aquele problema, né? E aí a pessoa chega e ela começa a relatar e sentir, né? Fala, olha, eu estou recebendo uma bronca do meu pai, um exemplo, tá, gente? Uma bronca do meu pai, eu estou chorando muito, me fez muito mal, e é isso que de lá para cá eu nunca mais consegui receber qualquer tipo de crítica ou recriminação, porque meu pai naquele dia me recriminou e bateu em mim, eu fiquei muito mal. Então o que acontece? A depressão, ela depois de anos, ela pode ser que não manifeste na hora, ela fica ali dentro do inconsciente mandando um impulso, é que nem fosse uma pedrinha na água, isso daqui vai movimentando, gerando o que? No inconsciente uma insatisfação, um vazio, um mal-estar, que às vezes você nem sabe por que você está com mal-estar. Por quê? Às vezes durante o dia você sofreu alguma crítica, no exemplo que eu estou dando, tá, gente? Uma crítica, ou foi, né, de repente, alguém foi mais duro com você, ativou aquela memória, ativou aquela memória, né, aqui do inconsciente, quando teu pai lá te bateu e você ficou muito mal, e aí você começa é que nem encher um copo d'água, de gotinha em gotinha, até uma hora dá uma depressão, tá? E você muitas vezes não lembra, por ser um trauma, muitas vezes a mente inconsciente, para te preservar disso, ela o quê? Ela apaga a experiência que causou o trauma. É muito comum meus clientes falarem assim, nossa, eu não lembrava disso. Olha, tem histórias lindas, tá? Então, e aí ao acessar, e quem acessa, quem permite o acesso, é a pessoa. Edson, pode ser que eu entre em transe hipnótico, né, nesse estado concentrado natural da mente,
quando eu for no hipnoterapeuta, eu vou tratar com você, por exemplo, e eu chegar aqui no inconsciente, identificar o meu trauma e não conseguir reprogramar ele, claro, pode acontecer. Porque quem permite entrar no inconsciente é você. Quem permite entrar em transe hipnótico é você. Quem permite acessar o que causou o trauma é você. E quem permite reprogramar esse trauma e eliminar ele é você. Nós, hipnoterapeutas, né, nós somos apenas condutores com a sua permissão. Então, você cliente, você paciente, você jamais vai estar à mercê do hipnoterapeuta. Lógico, procurem profissionais que são respeitados, que vocês sabem que são profissionais honrados, de respeito, profissionais extremamente gabaritados. Isso vai garantir também, né, toda a idoneidade do processo, e também você vai ver, você está consciente o tempo todo, né? Edson, mas eu já ouvi falar que pode acontecer amnésia voltada à hipnose. Pode, mas são fatos que podem acontecer. De repente fala assim, nossa, eu não lembrava dessa parte. Mas assim, são fatos que vão, é que nem a mente, que você vai, entra em estado hipnótico e sai. A amnésia é você esquecer de algum fator, mas você não fica em amnésia, né? Ou seja, esquecido o processo todo, muito pelo contrário, você fica consciente em estado hipnótico o tempo inteiro. Que nem eu falei, é necessário isso para a gente poder ajudar, porque é você que comanda o show. E a partir do momento que você permite tudo, tudo sai bem. Se em algum momento você não permitir algo, não vai dar certo. Então, o show depende única, exclusivamente de quem? Do paciente, do cliente, de você que está em estado hipnótico. É claro que o profissional, se ele for altamente gabaritado, tiver realmente a técnica, a metodologia e todo o poder de conhecimento para conseguir conduzir, porque o profissional ele tem que ter a arte de conduzir você, porque a mente ela pode de repente bloquear, sua mente, você pode bloquear por algum medo, né? Você de repente sabe que vai acessar uma dor muito forte. Então o profissional, qual que é a responsabilidade dele? De ser altamente capaz, gabaritado, com muito conhecimento técnico, prático, para quê? Para quando bater nessas barreiras, ele ir conduzindo as mais variadas formas, para quê? Para tentar atingir o quê? O resultado que o cliente veio. Mas muitas vezes tem cliente que não adianta, por mais que o profissional seja gabaritado, seja altamente capaz, ele vai bloquear e não vai permitir de jeito nenhum. Não permitiu? Não vai acontecer nada. Aí o que vai fazer, Edson? Simplesmente vai encerrar a sessão, né? Nós hipnoterapeutas vamos falar, olha, você foi muito bem, entrou em estado hipnótico, mas você sabe agora que você não está pronto, não se permitiu, pelo menos nessa sessão, a se reprogramar, se for o caso de não se reprogramar, ou seja, não se permitiu. Então você vai ter que esperar algum tempinho, e daqui a algum tempo volta e você vai pagar uma nova sessão de hipnose, e aí a gente vai fazer de novo, que pode dar certo e pode não, porque depende de você. Mas eu, por ter desenvolvido uma metodologia muito eficaz, eu costumo, para os meus clientes que naquela sessão não conseguiu se reprogramar, entendendo melhor a natureza do que causou o problema, quando dá para saber, eu indico, né, meus pacientes, às vezes para fazer cumprir alguns objetivos, algumas tarefas, ou mando para algum outro profissional, fazer uma terapia com psicólogo, né? Depende, tá? Dependendo de cada pessoa, cada caso é um caso. Então, para quê? Para facilitar a pessoa, inclusive estar preparada a nível emocional, porque o que bloqueia normalmente não é a mente lógica. A mente lógica não tem poder para bloquear. A parte cognitiva, a parte emocional, a sua mente emocional que está lá dentro do inconsciente, é ela que trava todo o processo. Então, muitas vezes, a gente preparando o cliente para uma próxima sessão, a chance de sucesso é muito maior, tá bom? Então, eu quero agradecer vocês. Tem aí na descrição o link para vocês conhecerem sobre quem quer se tornar um hipnoterapeuta, ou seja, fazer a certificação de hipnose terapêutica e se tornar um profissional trabalhando com a reprogramação mental através da hipnose. E quem quiser também agendar uma consulta, tirar mais dúvidas que não foram tiradas nessa aula bem rápida, vocês podem mandar através do meu contato aí de WhatsApp uma mensagem que a gente agenda
uma consulta para você e veremos como que pode ser feito, tá bom? Então, muito obrigado e até uma próxima.